amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marley Carvalho, professora de História do Instituto Genário Viana. Bom, nós hoje vamos dar continuidade aos estudos de História e vamos falar sobre o capítulo 10. O capítulo 10 será dividido em duas etapas, ou seja, 2 vídeos, ok? Vamos lá? Vamos estudar mais um pouco? Beijo grande! Olá, meus amores! Capítulo 10, a regência e suas revoltas. 8º ano, turmas 800 e 801. Essa é a primeira parte da aula. O período regencial aconteceu de 1831 a 1840, ou seja, 9 anos. Bom, vamos voltar um pouquinho? Para alguns historiadores, o processo de independência do Brasil, ocorrido em 1822, só se consolidou de fato 9 anos mais tarde, após o dia 7 de abril de 1831, quando o imperador do Brasil, o português Dom Pedro I, abdicou do poder. E ele abriu mão do poder do trono em nome do seu sucessor, Pedro de Alcântara. Porém, seu filho, Pedro de Alcântara, era somente uma criança de apenas 5 anos de idade. E, de acordo com a Constituição de 1824, o Brasil deveria ser governado por uma regência até que o futuro imperador atingisse a maioridade. Assim, entre 1831 e 1840, o governo esteve nas mãos dos regentes, homens eleitos pelos poucas pessoas consideradas aptas a votar naquela época. Bom, entre então 1831 e 1840, o Brasil é governado por regentes, sim, 9 anos. Inicialmente, houve a regência trina, ou seja, 3 regentes governando conjuntamente. Somente a partir de 1835, a regência trina transformou-se em regência una, sendo então uma única pessoa ocupando o posto de regente. Durante esse período regencial, o Brasil viveu momentos de grande estabilidade, tanto política quanto social. Vamos ver isso? A renúncia do imperador fez com que diferentes grupos, com variados projetos políticos, disputassem o poder. Assim, entraram em conflito vontades e desejos de grandes e pequenos produtores, de defensores do trabalho livre e trabalho escravo, da economia de subsistência e de exportação, entre outros fatores. O resultado desse jogo todo de interesses foram conflitos e revoltas de perfis variados. Algumas dessas revoltas foram anti-lusitanas, outras restauradoras, pois defendiam a volta do ex-imperador. Houve também revoltas escravas, revoltas separatistas, contra o aumento de preços de alimentos e daí por diante. Mas as rebeliões escravas ocorridas no Brasil durante esse período regencial de 9 anos possuíam motivações diversas. Pois bem, durante a regência, aconteceram revoltas por melhores condições de vida, contra o excesso de castigos, como, por exemplo, a rebelião de Vassouras, assim como rebeliões mais organizadas, influenciadas pelo processo de independência haitiano, que tinha como objetivo, naquele período, por exemplo, acabar com a escravidão e promover a liberdade dos cativos, como as revoltas das Carrancas e dos Malês. Bom, mas o que foi a regência una? A regência una, criada a partir de uma lei aprovada pela Câmara dos Deputados em 1804, determinava que o país seria governado por apenas um regente, eleito a cada 4 anos. O primeiro regente escolhido, então, foi o padre Diogo Feijó.
A regência una foi criada em um período conturbado, já que diferentes grupos questionavam os rumos políticos do país. Nos anos seguintes, então, teve início uma série de revoltas em diferentes partes do país.